Eu jogaria assim, mas eu estou gravando um vídeo, né? Então eu preciso de luz, obviamente, porque eu sou muito profissional. Sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo oficial de gameplay. Sim, gameplay em português. Eu já fiz muitas lives jogando, mas eu acho que vai ser diferente eu jogar o jogo e gravar, para que depois eu possa editar e escolher especificamente o que mostrar. Sejam muito bem-vindos à primeira gameplay com Comprehensible Input em português. E já que é outubro, já que é o mês de Halloween, contextualização. Eu gosto de jogos, mas eu amo música. Então, o jogo que eu vou jogar era meu jogo favorito quando eu era criança, quando eu tinha 11, 12, 13 anos, mais ou menos. Mas principalmente por causa da música, por causa da trilha sonora, por causa das músicas que tocavam enquanto o jogo acontecia. Então, Silent Hill 2 é o jogo que eu vou jogar. Ele é um remake do jogo original e o compositor das músicas, Akira Yamaoka, é até hoje um dos meus compositores favoritos. Então eu estou aqui abrindo o jogo pela primeira vez. Eu ganhei um jogo de presente. Nicole, muito obrigado pelo presente. Eu não sei se eu fico feliz ou se eu fico triste agora. Porque eu acredito que o jogo vai ser assustador, como deveria, porque é um jogo de terror psicológico. Então, às vezes, não é um susto, ou um grito, ou uma coisa inesperada que causa o medo. O que causa o medo é a situação, o contexto, os sons, a ambientação do jogo, e tudo isso faz parte do que Silent Hill é e faz parte do que transformou o jogo Silent Hill em um jogo muito famoso. Então, boa sorte para mim, bom vídeo para vocês e vamos aprender português vendo o Luan ficando com medo de verdade. Além disso, já é noite, eu estou sozinho em casa e é isso. Então, a primeira coisa que eu quero dizer é que eu já estou ouvindo um som e eu não sei se esse som é um som de vento ou se é um grito. Vocês estão ouvindo? E o jogo nem começou ainda. Então, vamos lá. Aviso. Esse jogo inclui conteúdo e temas de violência doméstica, abuso emocional, assédio sexual, suicídio, doenças mentais, abuso infantil e outros temas adultos. Como eu falei, é um jogo de terror psicológico. Então, os temas que o jogo aborda são pesados. Se você não quer assistir nada com esses temas, esse vídeo não é para você, não é um problema. Tem outros vídeos no canal para aprender português sem nenhum desses temas. Vamos começar? Isso na configuração dá para deixar o jogo mais escuro ou mais claro. Eu acho que quanto mais escuro, melhor, porque a ideia é sentir medo, né? Vamos começar. Suas configurações foram salvas, não esqueça que você pode alterá-las a qualquer momento no menu de configurações. Beleza. Eu amo a trilha sonora desse jogo. Vamos lá. Eu tô nervoso? Não. Óbvio que não. Meu Deus, os gráficos estão absurdamente diferentes do original.
trilha sonora. É a melhor. Trilha sonora. Boa. É isso. É isso que acontece quando a música é boa. Mary, could you really be in this town? In my restless dreams, I see that town. Silent Hill. You promised you'd take me there again someday. But you never did. Well, I'm alone there now. In our special place. Waiting for you. I got a letter. The name on the envelope said Mary. My wife's name. It's ridiculous. Couldn't possibly be true. That's what I keep telling myself. Mary died of that damn disease 3 years ago. So then why am I looking for her? Our special place. What could she mean? This whole town was our special place. Could Mary really be here? Is she really alive? Waiting for me? Isso já é o jogo? Nossa! Eu sou da época do PlayStation 1, PlayStation 2, onde a cutscene, ou seja, a cena com gráficos bons, era tipo, uau! E depois trocava para uma cena com resolução baixa, com polígonos, e agora foi tipo... A transição foi... Eu nem percebi a transição entre a cutscene e o jogo, porque eu acho que não tem transição. É literalmente a mesma cena, o mesmo lugar. Meu Deus. É como se eu estivesse jogando na cutscene, praticamente. Então, contextualização rápida. O nome do jogo Silent Hill, porque é o nome da cidade. Eu acho que tem uma placa. Não, a placa não diz Silent Hill. Mas a gente tá chegando. Nós somos James. Esse é o James. Nós somos o James. Nós estamos chegando na cidade de Silent Hill porque nós recebemos uma carta da nossa esposa, que se chama Mary, que morreu. Então, como nós recebemos uma carta da Mary? Basicamente, essa é a premissa do jogo. Nós vamos descobrir juntos quem mandou a carta, por que mandaram a carta e se a Mary está em Silent Hill ou não. E o jogo tá lindo, lindo. Meu Deus do céu. Eu consigo ouvir a respiração do James. Vamos lá, vamos caminhar. Os gráficos estão absurdos, meu Deus. Aqui corre. Eu acredito que a gente veio daquela direção, daquela estrada.
pra lá. Eu não sei o que um jogo moderno vai fazer. Normalmente, jogos antigos tinham uma parede invisível, ou seja, você caminha e não consegue. Um jogo moderno tem até um achievement para isso, é uma conquista para isso. Não tem mais volta, não dá para voltar. Beleza. A gente não vai voltar, não é um problema. Vamos lá. A gente tem uma lata de lixo. Eu ouvi o som de alguma coisa batendo. E tá de dia. Vocês podem ver, tá dia ainda e eu já tô com medo. Imagina quando anoitecer no jogo. Esse é o nosso carro. Um carro antigo, bonito. Será que a gente consegue interagir? Consegue. Qual é o botão de interagir? Aham. Agora a gente tem um mapa da cidade e a gente tá ali na plataforma de observação. Por isso que tem tipo um mirante na frente. E com esse mapa a gente vai conseguir provavelmente descer. Tem na plataforma de observação tem uma estradinha e a gente vai descer por aquela estrada. Eu lembro disso do jogo original. A gente pode dar zoom no mapa. L2. Aqui. Essa estrada aqui, ó. A gente provavelmente vai descer por essa estrada. Beleza. Tem mais alguma coisa no carro? Pressione pra cima. Beleza. A ambientação desse jogo é incrível. Eu consigo ouvir a respiração do James, ou a nossa respiração. Eu consigo ouvir o barulho dos galhos das árvores se movendo com o vento. E alguns outros sons que eu não sei o que são nem de onde vem. Mas a gente vai descobrir, obviamente. Vamos lá. Banheiro. Eu acho que a gente tava no banheiro na cena inicial. Aqui tá escuro. Muito escuro. Não dá pra interagir com nada. Esse foi o espelho da cena inicial. Beleza. Porta. Onde fica a porta? Porta. Tá muito escuro. Eu não consigo ver. Quanto mais escuro, melhor. Quanto mais escuro, melhor. Aqui. Tá. Beleza. Acho que no carro a gente não consegue pegar mais nada. Esse é o mirante. Por isso é um posto de observação. A gente não pode interagir com isso, não. E aquela estrada é a estrada pela qual a gente vai descer. Eu lembro. Tem uma van estacionada aqui também. Então vamos dar uma olhada se a gente consegue interagir com a van. Mas pelo jeito não. Não podemos interagir com a van. Temos mais lixo. E como vocês podem ver, a ambientação do jogo é incrível com esse aspecto acinzentado, com essa chuva, tudo úmido, tudo molhado. Cria uma ambientação muito, muito densa, que faz todo sentido para esse jogo. Aqui a estrada está fechada, então só nos resta uma opção. No mapa, vocês podem ver, esse jogo é muito legal. Ele vai riscando no mapa lugares bloqueados, então não podemos voltar
porque não tem mais volta e não podemos ir para lá porque a estrada está bloqueada. Então a gente vai fazer o que o jogo quer que a gente faça, que é descer por aquela estrada. Vamos lá. Normalmente, para não ficar tão intenso, eu escutaria música enquanto eu jogo, mas porque isso é um vídeo e porque eu quero vivenciar 100% da atmosfera do jogo, eu não vou escutar nada, apenas os sons que o jogo quer que eu escute. Que os desenvolvedores do jogo querem que eu escute. Não tem nada aqui. Temos um mapa. Nossa, tá muito diferente. Muito diferente. E agora, com vocês, a famosa névoa. Isso que vocês veem agora, a gente pode chamar de névoa ou de neblina. E eu gosto tanto desse jogo, esse jogo me marcou tanto que toda vez que eu estou em algum lugar onde tem neblina, onde tem névoa, eu sempre falo, oh, Silent Hill. É igual, é igual. É sempre a mesma vibe, a mesma atmosfera de lugar assustador, misterioso, por causa da névoa. Vocês leram, né? Sons de movimentação. Eu não estava me movimentando. Beleza. O meu controle não está funcionando 100%. Às vezes está andando, às vezes não. Vamos lá. Vamos correr, vamos correr. Vamos correr que é melhor. É mais seguro? Acho que não. Mas eu acho que eu correria se eu fosse o James. A névoa vai ficando mais densa. Vocês ouviram isso? O controle está vibrando. Isso não é como o jogo antigo. Tá bem melhor, bem mais imersivo. Nossa, 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 nossa. A ambientação tá muito boa. Isso é um poço. Deixa eu voltar. It's like someone's groping around my skull. Isso é um poço onde você pode puxar água e no jogo provavelmente vai ser usado como um ponto de salvamento pra gente salvar o jogo, ou seja, armazenar o que eu fiz até agora no jogo. Beleza. Normalmente, em jogos de terror, se tem um save, se tem um lugar pra salvar, é um mau sinal. Significa que alguma coisa ruim vai acontecer em seguida. Normalmente é isso que acontece. Vamos lá. Lembram que aqui, de acordo com a estrada, a gente está chegando num cemitério. O cemitério é aquele lugar onde, depois que as pessoas morrem, elas são enterradas em um caixão. Às vezes não em um caixão, mas são enterradas.
excuse me. I'm sorry. I was just... Hey, it's okay. I didn't mean to scare you. I'm kind of lost. Lost? Yeah, I'm looking for Silent Hill. Is this the right way? Yeah. It's hard to see with this fog, but there's only the one road. You can't miss it. Thanks. But... I think you should stay away. This town, there's something wrong with it. And it's not just the fog, either. Is it dangerous? Maybe. It's kind of hard to explain, but I'll be careful. I'm not lying. No, I believe you. It's just... I guess I don't really care if it's dangerous or not. I'm going either way. But why? I'm looking for... someone. Someone very important to me. Me too. I'm looking for my mama. My mother. It's been so long since I've seen her. I thought my father and brother were here, but I can't find them either. I'm sorry, it's not your problem. No, I hope you find them. Yeah, you too. Eles refizeram, regravaram as vozes e ficou muito bom. Muito bom. Isso é um cemitério. Vocês podem ver que tem várias lápides, e nessas lápides, cada lápide dessa significa que para cada lápide tem provavelmente uma pessoa enterrada. Eu não sei se a gente pode ler os nomes, se é possível. Gabriel Kenward, de 1845 a 1893, e In God's Care, eu acho. É isso. Então lá está a nossa amiga. Ela deu um conselho bom: não vá para Silent Hill. O que a gente vai fazer? Ir para Silent Hill, obviamente. Porque senão o jogo não acontece. Did you want anything else? No, it's just... this fog. Does it seem unsettling to you? I guess. Uhum. Vamos lá então. De acordo com o mapa, a gente vai nessa direção. Aqui. Nossa, o reflexo das nuvens no céu na poça d'água. É assustador. Bizarro. Ele fica com a pegada? Ou já tava ali? Deixa eu testar aqui, ó. Oh, uau! Aham. Isso não acontecia no jogo antigo e não acontecia nos jogos antigos em geral no PlayStation. É muito legal. Muito, muito, muito legal. Beleza, vamos lá. Foco, Lua. Foco. Eu estou fazendo isso para me distrair, para não ficar nervoso, na verdade. É uma estratégia. Esse é o outro lado do cemitério. Aham. A ambientação e a trilha sonora deste jogo são muito boas. Meu Deus do céu. Eu jogaria assim,
Mas eu estou gravando um vídeo, né? Eu estou gravando um vídeo, então eu preciso de luz. Obviamente, porque eu sou muito profissional. Temos uma plantação de milho, eu acho, e eu ouço o som do vento batendo nas folhas do milharal. E uma música muito boa. Tem um espantalho lá. O espantalho é usado para espantar os pássaros. Ok, uma coisa importante. Quando eu ouço um som, eu ouço na direção de onde ele vem. Então, quando apareceu sons de movimentação, eu ouvi na direita. Ou seja, eu fiz isso, naturalmente. Isso é muito legal. Isso é um sistema de engenharia de som, eu acho, dos jogos, que não era possível no passado, porque a gente jogava videogame com uma televisão antiga, não com fones de ouvido. Então, isso é muito legal. Eu não estou acostumado a jogar com fones de ouvido. Isso é muito legal. Muito legal. Como vocês podem perceber, eu presto muita atenção nos sons e nas músicas do jogo. É a minha parte favorita. Não posso interagir. Não. Uma caminhonete. Rancho de Silent Hill. Aham. Eu não lembro disso. Tem uma corrente no portão, então não podemos entrar. E, sinceramente, eu acho que eu não quero entrar nesse rancho. Muito aconchegante, muito bonito esse rancho. Mais uma van. A gente tá no rancho nesse momento. Eu ouvi o barulho de um portão abrindo 2 vezes já. Eu não sei se faz parte da música ou se é um efeito que indica que um portão abriu. Mas a música tá muito boa. É tipo esse portão, talvez? Tem um galpão aqui. Será que eu posso entrar nesse galpão? Também não. Eu diria que esse rancho está um pouco abandonado. Né? Desse lado eu consigo entrar? Não. Vamos lá. Coragem, Lua. Isso é um vídeo para o YouTube. Você está ensinando português com Silent Hill. Tem uma corrente nesse portão, então não foi esse portão que abriu. Fico feliz. Muito, muito feliz. Aham. Então, eu acho que foi essa porta que abriu e fechou. Porque eu posso interagir. Eu preciso de uma chave.
Jogos clássicos de terror são basicamente uma mistura de terror psicológico, ou terror, com resolução de quebra-cabeças. Então agora eu preciso explorar essa área para encontrar uma chave para conseguir abrir a porta, para conseguir fazer progresso. Bu. Tá vendo aquele portão ali? Pois é, eu não vi, ou melhor, o Luan não viu. E agora ele vai ficar caminhando aleatoriamente pelo mapa, sem necessidade nenhuma. Mas enquanto isso, eu estou aqui para dizer muito obrigado por ser apoiador aqui no canal. Obrigado a todos vocês que se tornaram membros aqui no canal no YouTube e também aos apoiadores do Ko-fi. Sendo membro aqui no canal, vocês têm acesso antecipado aos vídeos, acesso exclusivo a podcasts que são apenas para os membros. Vocês podem usar esses emojis maravilhosos e participar de 2 aulas em grupo que eu faço por mês ou assistir a gravação das aulas passadas. Muito obrigado por assistir, muito obrigado por ser um membro ou ser um apoiador aqui do canal e muito obrigado por me ajudar a ensinar português de maneiras não muito convencionais. Agora vamos ver o Luan completamente perdido. Ah! Tem uma porta aberta. Aham. E essa porta faz aquele barulho? Faz aquele barulho de portão abrindo. De portão rangendo. Aham. Beleza. Vamos lá. Temos um recado na parede. Lê. Fui à cidade consertar a janela, a chave reserva está na gaveta. Agora a gente sabe onde procurar a chave exatamente como nos jogos antigos de terror. Muito bom. Então a gente precisa encontrar o quê? Uma gaveta. O que é uma gaveta? Vocês já vão descobrir. Lixo, lixo, lixo. Agora a gente entra aqui. Não. Hello? Anyone in here? Foi pra cidade consertar a janela. O que vocês fariam nessa situação? Vocês pulariam essa janela? Escalariam a janela? Por que não, né? É só um jogo. Gaveta. Temos uma mesa, ou uma escrivaninha, com uma gaveta. E dentro da gaveta, uma chave. Gira. Muito legal. Qual o botão? Que botão é esse? Select. Select em português. Fato interessante sobre videogames e Brasil, ou português. Quando eu era criança, eu lia as coisas em inglês e pronunciava em português, tipo select, start, restart e assim por diante. Então, para mim, esse botão aqui do teclado, do controle, se chama select. Temos uma chave. Agora a gente pode sair pela porta. Podemos sair pela porta. Que maravilha. Olha aí. A porta tá aberta. Agora a gente pode passar quando quiser. E agora nós estamos quase chegando em Silent Hill. Mais um portão com cadeado, com uma...
Esqueci a palavra. Corrente e com um cadeado. Eu não quero abrir. Tô legal. Não quero entrar. Isso é um ferro velho, onde os carros são abandonados e... Aham, a gente pode interagir com isso. Eu acho que a gente vai entrar. E a gente também pode caminhar pra lá. Deixa eu ver o mapa. Aham. Vamos dar uma olhada na estrada primeiro. Eu fiquei curioso, eu quero saber por que dá pra interagir com aquilo. Pera aí. Eu preciso saber, eu preciso saber, eu preciso saber. Eu tô com medo, mas eu quero saber o que acontece se eu interagir aqui. É isso? Tá bom. Nada. A gente passa pelo outro lado, então. E agora já estamos na estrada que eu acho que já pertence à cidade de Silent Hill. Silent Hill, em bom português. Eu não sei se a gente cansa de correr. Jogos antigos normalmente tinham uma barra de estamina ou de cansaço. E se você corre, uma hora você cansa e você não consegue correr. Vou testar se ele pode correr para sempre. Acho que não. Nossa, a névoa tá muito densa. Acho que não é pra cá. Rua bloqueada. Riscamos o mapa. Rua bloqueada. Posso entrar? Não. Eu não posso passar pra cá. Normalmente jogos mais antigos são muito lineares. A gente só tem uma opção, normalmente, pra explorar. Às vezes, parece que tem mais opções, mas normalmente não. Existe um lugar específico pra ir. E agora, não apenas aquela parte do mapa, mas o resto da cidade de Silent Hill para ser explorada por nós. Eu não quero fazer esse vídeo muito longo, então
a gente vai dar uma olhada na cidade, a gente vai conhecer alguns lugares e vamos ver o que essa cidade bonita e muito aconchegante de Silent Hill tem para oferecer. Ah, South Vale. O Vale do Sul. Oeste do Sul do Vale. Vale do Oeste também. Beleza. Para onde a gente tá indo? Aham. Essa névoa muito densa que vocês veem aqui, nesse jogo, é um jogo moderno, tem o objetivo de criar atmosfera, de criar essa sensação de o que tem ali. Mas uma informação interessante sobre o jogo original é que, por causa da limitação do hardware, das peças, da capacidade do PlayStation 2 ou PlayStation 1 na época, a névoa era na verdade uma forma dos desenvolvedores de esconder o mapa carregando, sabe? Jogos antigos, quando você olha pra cá, tem mapa. E aqui o mapa desaparece. Você olha pra cá, mapa desaparece. Então, a névoa era uma técnica para disfarçar ou para esconder que o mapa não estava ali, na verdade. Então, aqui é apenas uma escolha estética para o jogo ficar mais atmosférico. No passado, era necessidade para conseguir fazer um jogo tão complexo para os padrões da época funcionar. What is this? Ótima pergunta, James. Ótima pergunta. Não sei, mas eu não quero descobrir. Não gostaria de descobrir. A gente segue nessa direção. Por que não? A gente está indo pela rua Lindsay. A gente passa ao nosso lado esquerdo, tem um restaurante Gonzales e uma cafeteria Texan. Vamos tentar o restaurante. Aqui tem um restaurante. Aham. Gonzales. Sim, aqui é o restaurante. A gente consegue entrar? Tá bom. Vamos pra cafeteria então. É no final da rua à esquerda. Mais sangue, eu acho. A gente pode espiar pelo buraco aqui. Bandeira dos Estados Unidos. Então Silent Hill fica nos Estados Unidos. E vamos continuar. Tem mais coisa aqui. More of that. Exatamente. Exatamente. Mais coisa. Mais desse negócio. Hey! Wait! Uma coisa se mexendo no fim da rua. Vamos atrás. Por que não? Parece um humano, né? Então, por que não? Tá bom. What happened to this town?
Então, eu acho que nós temos um pequeno problema de buraco na estrada, né? Consigo passar pra cá? Não. Onde é que a gente tá? Beleza. É uma mistura de cidade abandonada com cidade fantasma, porque vocês podem ver que tem umas caixas, tem bagagem, como se alguém tivesse saindo e tipo alguém abandonou as coisas, deixa pra trás. E ao mesmo tempo essa atmosfera bizarra de cidade fantasma. Não? Vamos tentar mais uma casa aqui. Isso é uma lápide na frente da casa? Obviamente, claro. Os vestígios do pântano de os trus de terra ao monumento foram originalmente um pântano, posteriormente a ter ele já apelidado de pântano de sangue porque as dá para lavar as ferramentas. Depois cuções e despejada. Talvez seja que muitos mora ali ter na área. Perfeito. Eu sei exatamente o que eu acabei de ler. Lápide na frente de uma casa. Por que não? Vamos ver o outro lado da rua. Dar uma olhada no lado direito da rua. O que nós temos pra cá? Tá bloqueado também. Não. Aqui. Também não. E aqui nós já temos mais uma rua que tá bloqueada também. Ah, tá. A gente viu o outro lado. Tá. Então nós temos apenas uma opção, que é voltar, descer a rua Lindsay em direção à rua Sanders e tentar outro caminho. Adoro a trilha sonora de Silent Hill, mas normalmente eu escuto quando eu não estou jogando. E quando eu estou jogando, tem um caminho ali. Talvez. Não. Normalmente, quando eu tô jogando, ela cumpre a função de trilha sonora assustadora muito bem. Tem uma cortina, uma coisa estranha, numa construção. Beleza, vamos descer a rua. A gente vai até o fim da rua e depois à direita. Porque eu acho que nenhuma casa aqui vai estar aberta, talvez. Mais uma coisa sobre jogos clássicos, jogos antigos de terror. A gente precisa tentar todas as portas. Essa não vai dar. Porque às vezes uma porta está aberta. Muitas portas fechadas e uma porta aberta. Aqui? Não. Beleza. Vamos descer a rua. Um dia normal, fazendo uma caminhada matinal por Silent Hill.
procurando nossos amigos. Opa! Não. Procurando o nosso amigo que estava caminhando. E a gente tentou falar com ele. Não respondeu. Agora sim. Agora a gente está na rua Sanders e a gente vai provavelmente continuar caminhando até o bar Neely ou o Happy Burger ou a cafeteria American. Então, era para ter uma rua aqui, né? Não tem rua. Tem uma cortina branca gigantesca. Beleza. Próxima estratégia: continuar descendo a rua Lindsay e ver se tem alguma outra alternativa. Aqui? Eu acho. Não? Não. Não tem. Também tá bloqueado. Não dá pra passar. Beleza. Beleza. Eu acho que nesse caso a gente volta pra cá e tenta ver o que tem no final da estrada dessa primeira parte de onde a gente veio. Eu tô confuso. Eu sei que é de propósito o jogo, mas eu estou muito confuso. Ó, parece um lugar que dá pra interagir. Esses efeitos sonoros vão me matar do coração. Meu Deus do céu. Tá muito alto o volume aqui pra mim, inclusive. Acho que isso não existia no jogo antigo. Então, vamos lá. Senhorita Cassandra, um cliente apareceu hoje. Pediu um buquê misto de brancas e vermelhas. Tentei explicar que dá azar, mas ele disse que não conseguia escolher só uma cor. Parecia meio aéreo e olhou pra mim como se eu nem estivesse ali. Depois saiu e disse que voltaria mais tarde pra pegar. Só queria te avisar porque eu já devo ter saído quando ele voltar. Temos alguma outra coisa aqui pra interagir? Não, não. Pelo estado das plantas, parece que faz algumas semanas, não diria mais de um mês, que a cidade foi abandonada. Dias, talvez semanas. Vou continuar explorando. Aqui tem uma rua sem saída de novo. Rua sem saída. Rua sem saída. Tá. Então... agora nos resta voltar por aqui. Isso foi de onde a gente veio. Talvez. Não, eu não acho que esse é o caminho. Eu tô nervoso de verdade. Literalmente nervoso.
Não, eu não vou voltar. Não. Não, eu vou continuar explorando a cidade. Aqui a névoa fica muito mais densa. A gente volta para a cidade. E vamos tentar a rua principal de novo. Encontrar o nosso amigo, que não respondeu o nosso oi. Essa é a rua Lindsay. Vamos subir a rua Lindsay de novo. Agora pelo lado direito da rua, eu acho. Porque a gente ficou do lado esquerdo antes. Então talvez eu perdi alguma coisa importante aqui. Uma coisa interessante sobre o Silent Hill antigo, talvez nesse também, quando tem algum item ou alguma coisa... Ele tá ficando cansado. Eu não posso correr infinitamente. Como na vida real, faz sentido. Ele tá ofegante. É o que eu ia dizer. Que uma coisa interessante é que quando tem um item ou alguma coisa, normalmente a cabeça dele mexe na direção do item e é uma forma de encontrar, às vezes, itens. Eu acho que tá anoitecendo. Vocês estão percebendo que tá ficando mais escuro? Eu não sei se eu gosto disso. Eu acho que eu não tô gostando disso. Mas eu acho que tá anoitecendo. Isso não é uma boa coisa aqui. Não é um bom sinal. Não é um bom sinal. Chegamos à rua. Beleza. Não dá pra passar. Será que eu explorei todas as possibilidades aqui? Aham, encontrei! Encontramos um caminho. O design de som desse jogo é muito bom. Opa, ele olhou pro lado, Por que ele tá olhando pro lado? Acho que foi só uma coincidência. Uma churrasqueira, por que não fazer uma pausa e preparar um churrasco de domingo, né? Nesse clima agradável aqui em Silent Hill. As roupas de cama, os lençóis foram lavados, estão muito limpos. Muito bom. A gente tá na parte de trás da casa, a gente tá no quintal da casa. Ele entrou num modo combate. Eu não sei o que isso significa. Eu não sei como atacar. Eu não tenho armas. Jogo, por favor, pega na minha mão e me ensina o que eu tenho que fazer. Mas eu percebi que o personagem, ele tá tipo no modo combate agora. A gente vai passar por esse portão e a gente vai aprender como combater, seja lá o que for que tem do outro lado desse portão. Né? Hello? Aham. Poderia ganhar uma arma, talvez. Eu poderia pegar qualquer objeto, qualquer. Aquele martelo, maravilhoso. Me dá esse martelo, por favor. Beleza. Se o jogo não me deu uma arma, é porque eu não preciso de uma arma ainda. Eu espero que essa seja uma lógica
que faça sentido para os desenvolvedores. Porque eu não consigo me defender nesse momento. Então eu acho que eu não vou encontrar nenhum inimigo ainda. Acho. Apenas acho. Olhe ao redor para encontrar objetos marcados com um pano branco. Eles indicam pontos de travessia com os quais você pode interagir. Ou seja, lembra quando a gente pulou a janela? É porque tinha um pano branco lá. Aham, ali. Significa que eu posso engatinhar ou rastejar e entrar ali. Eu quero fazer isso? Não. Mas a gente vai fazer isso. A gente vai se arrastar e entrar. Obviamente eu não posso mais sair agora. Claro, faz sentido. Aquilo parece um lugar para salvar o progresso. Estamos fazendo um tutorial de como rastejar, como se arrastar e como passar por portas estreitas, obviamente. Um fun fact de jogos antigos é que toda vez que a gente encontra uma sala de save é porque nada de ruim pode acontecer aqui. É sempre um alívio encontrar uma sala com um save, porque a gente não precisa se preocupar com inimigos dentro da sala. Fora da sala, no entanto, da mesma forma que é bom encontrar um save porque você não pode ser atacado, é ruim porque depois do save, provavelmente isso vai acontecer. A gente entrou naquele beco entre as casas da rua Lency. A gente passou pelo quintal, na parte de trás da casa. E a gente tá entrando em outra casa. Eu acho que a gente vai sair na rua Martin em algum momento. Vamos lá. Dá pra interagir. Meu Deus, a gata na vida real. Tem uma gata aqui, eu quase morri do coração. Um suplemento nutricional? Aham. Pra gente poder provavelmente recuperar a vida. Oi, Dida. O nome da gata é Dida. Então, se vocês ouvirem eu falando com a Dida, é a gata. Mau sinal. Se a gente ganhou um item que é para recuperar a vida, é porque a gente vai aprender como usar esse item, ou seja, a gente vai ser atacado, provavelmente. E tem sangue na porta. E esse é o som do rádio, que normalmente faz esse som quando tem inimigo por perto. Tem uma bicicleta aqui, que bonita a bicicleta. Dida. A gente vai receber a ajuda da gata. Ela vai ficar com a gente agora. Essa estática no rádio. Coloquem o fone. Assistam a esse vídeo com o fone e vocês vão ver ele mudando daqui pra cá. Isso é muito legal. Muito, muito legal. Vamos lá. É só um jogo. É o rádio. É o rádio. Sim, é o rádio. A gente não tinha o rádio ainda.
Jogo, me ensina, por favor, me ensina a matar esse monstro. Aham. Stay back. Eu não sei. Is this my son? Whatever it is, it's not human. O instinto de sobrevivência de outros jogos funcionou e eu fiquei apertando esse botão repetidamente para atacar. Coincidentemente, era o botão correto para atacar. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. E eu acho que vocês já conseguiram sentir a vibe de Silent Hill, do jogo Silent Hill. A gente acabou de chegar na cidade, a gente acabou de interagir com o primeiro monstro, e como vocês podem ver, são monstros muito bizarros e muito estranhos, porque lembram terror psicológico. E esse foi o primeiro gameplay gravado de Halloween, por que não? Eu estou aqui enfrentando os meus medos para ensinar português para você. Muito obrigado por ter assistido e vejo vocês no próximo vídeo em Silent Hill.